E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 5, capítulo 23, que vai tratar, dos problemas de pureza com estequiometria. Primeiro exercício que a gente vai fazer dos conceituais número 5, que diz o seguinte: observe a reação de síntese de ferro metálico a seguir. Então tá aqui a nossa reação. Sabendo que a amostra de FeO é 85% pura, determine a massa de FeO necessária para produzir 168 gramas de ferro. Então, aqui ele vai relacionar FeO com o ferro metálico aqui, que é o que ele pediu, para produzir. Só que cuidado, por quê? Aqui ele não te deu a massa inicial de tudo que está puro e impuro junto. Tá? Ele pediu para você descobrir esse começo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com o exercício tradicional de estequiometria. Então, vou ver se está balanceado. Um carbono, um ferro, dois oxigênios. Até aqui tudo bem. A leitura molar, escolhendo as duas substâncias que eu vou trabalhar. Eu tenho 1 mol de FeO, que forma 1 mol de ferro. Como nos dois casos ele me pede massa e me deu massa, eu tenho que fazer massa molar para os dois. O ferro tem massa molar 56 e o oxigênio 16. Então, fazendo aqui 72 gramas desse, formando 56 gramas desse. Agora eu pego os dados do exercício. X gramas desse FeO para formar 168 de produto. Perceba aqui, 168 3 vezes maior que 56. Então, vou pegar o 72 e multiplicar por 3 também. Ou seja, cheguei em 216. Mas o que significa esse 216? Significa que eu tenho FeO puro. Então, para formar isso, eu preciso de tudo isso de FeO. Mas qual que é o problema? Eu tenho impureza. Então, isso daqui eu sei que equivale aos 85% da amostra pura. Eu tenho que pegar o total aqui, para achar. Assim, se 216 equivale aos 85% que está puro, Y vai equivaler ao total que é 100%. Fazendo essa conta, então a gente precisa aí de uma amostra de 254,12 gramas de FeO. Por quê? Nesses 254, 216 vai ser puro e vai formar 168 do meu produto. Ok? Agora, contextualizados, número 6. Então, esse texto aqui que a gente vai ver vale tanto para a questão 6 quanto 7. São questões do Enem. Ele fala assim, o ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio. A tabela a seguir apresenta dados da análise de minério de ferro, hematita, obtido de várias regiões da Serra de Carajás. Então está aqui a tabela, exercício 6. No processo de produção do ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2, um gás que contribui para o aumento da acidez da chuva. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se afirmar que seria mais conveniente o processamento do minério das regiões. Então, olha só, eu quero produzir o meu ferro, então tenho que procurar um alto teor de ferro, só que eu tenho também que diminuir o impacto ambiental. Esse impacto ambiental é com relação à formação desse gás. Então, quanto menos formar esse gás, melhor. Esse gás veio do enxofre. Então, aqui o que vai pesar para mim é o teor de ferro e o teor de enxofre. O que a gente tem? Essa quantidade aqui, no minério da região 1 e 2, tem uma quantidade muito próxima do teor de enxofre, então o impacto vai ser praticamente o mesmo. Já na região 3, a quantidade é muito baixa de enxofre, então eu tenho pouco impacto ambiental. E eu tenho aí, basicamente, uma quantidade muito boa de ferro, bem parecida com as das outras regiões. Então, a melhor região para poder fazer esse processamento é da região 3, ok? Por conta do impacto da quantidade, está aqui, esses dois valores. Então, a alternativa C é a melhor região, região 3. Exercício 7 agora, ainda falando desse mesmo texto.
No processo de produção do ferro, a sílica é removida do minério por reação com o calcário, CaCO3. Sabe-se teoricamente que são necessários 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica. Cálculo estequiométrico. Então, ele já me deu a proporção aqui em massa. Dessa forma, pode-se prever que para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas do minério na região 1, a massa de calcário necessária é aproximadamente em toneladas igual a. Então, ó, na região 1, eu tenho esse teor de sílica. O que ele falou? Esse teor é em porcentagem. Eu tenho 200 toneladas do meu minério. Então, o que eu tenho? Ó, 200 toneladas é todo o meu minério, 100%. X toneladas de sílica, eu tenho essa quantidade aqui em porcentagem, 0,97. Com isso, eu sei que eu tenho, no minério da região 1, né, em 200 toneladas, eu tenho 1,94 toneladas de sílica. Ele falou para mim que eu uso 100 gramas de calcário para 60 de sílica. Y de calcário, 1,94 toneladas. Perceba, ó, grama, grama, tonelada, o Y sai em tonelada. Então, vai dar aproximadamente 3,2 toneladas de calcário que eu vou precisar, ok? Para poder remover a sílica. Alternativa B. Perceba que ele não deu a equação, mas ele deu as informações aí das proporções para que eu possa fazer a conta. Tá? Então, isso também pode aparecer, é bom a gente ficar esperto com isso. Por fim, agora exercício 16, para a gente fechar. A gravura em metal é uma técnica antiga que pode produzir belas obras de arte. A técnica consiste em revestir uma placa de metal com uma camada de cera protetora. Com um instrumento pontiagudo, o artista desenha a imagem, riscando a cera e descobrindo o metal. A seguir, com uma solução ácida, cria na placa sulcos, nos quais é feito o desenho. A placa é lavada, a cera é removida e a aplicação de tinta é feita. E após a aplicação de tinta é feita a impressão da gravura. Em um estúdio, um artista utilizou a técnica de gravura sobre uma placa de zinco, empregando uma solução de ácido clorídrico para gravar a imagem. Letra A. Escreva a equação balanceada da reação que ocorre entre o metal e o ácido clorídrico. Ele falou que o metal é o zinco, então tá aqui, ó. Zinco, sempre que eu falo metal, eu estou falando metal sozinho, né? Então Zn é a placa de zinco. Ácido clorídrico, fórmula HCl. Para fazer essa reação, eu faço aqui formando cloreto de zinco, ZnCl2, e o gás hidrogênio, H2. Essa reação é uma reação chamada de simples troca, porque o zinco vai entrar no lugar do hidrogênio. E por que vai ficar aqui com 2 cloros? Porque o zinco forma íon 2+, o cloro forma íon menos. Regra da porteira, ZnCl2. Aqui eu já balanceei, ó, um zinco, 2 cloros, 2 cloros, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Essa é a equação balanceada da letra A. Letra B agora. Considere 4 gramas de uma amostra contendo 32,5% de zinco metálico. Qual o volume de gás hidrogênio será obtido a partir dessa amostra com ácido clorídrico na CNTP? Então, o que a gente tem? Ó? 4 gramas é a amostra inteira. Só que dessa amostra inteira, só 32,5% é zinco. Então, eu tenho que descobrir quanto que é de zinco, porque é ele que vai participar da reação. 4 gramas, 100%. X gramas, 32,5%. X vai ser 1,3 gramas de zinco. Então, isso daqui é só o que eu tenho de zinco na minha amostra inteira. É isso que vai reagir para formar hidrogênio. Agora eu vou para a proporção aqui na minha equação. Eu tenho 1 mol de zinco, está aqui, formando 1 mol de H2. Do zinco, nós temos a massa. Então, de mol para massa, eu uso massa molar. O zinco tem massa molar 65. Já o H2, ele pediu volume na CNTP. Tá aqui, ó. Qual o volume na CNTP? Volume de qualquer gás na CNTP, 22,4. Então, ó, 65 gramas de zinco, formando 22,4 litros de H2. A massa, 1,3 gramas, Y está aqui. Então, ó, grama embaixo de grama, litro, o Y vai estar em litros. Fazendo essa conta, eu chego em 0,4
448 litros. Caso eu queira passar para ml, 448. Ele não restringiu, ele não pediu volume em litros ou em ml. Então, as duas respostas estão corretas, tá? Então, esse é o volume de H2 formado. 0,448 litros de gás hidrogênio. Ok? Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.